Tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de matemática então. Nós paramos no número 3, lembra? Depois da reta numérica que nós fizemos. Agora vamos fazer a número 4 na página 193, tudo bem? É essa página aqui, ó. Aqui na parte de cima tem um quadro numérico, né? E aqui nesse quadro numérico tem a sequência de números até os 50, é isso? Olhem aí no caderninho de vocês. Então, seria bem legal vocês contarem do 1 até chegar no 50, tudo bem? Depois tem algumas perguntinhas aqui, ó. Na letra A está assim: pinte a última coluna do quadro numérico. Qual é a regularidade presente nesses números? Então, aqui neste quadro numérico aqui, ó, para vocês pintarem a última coluna. No caso, ó, esses últimos números aqui, tá bom? Agora, regularidade, tá falando que é para vocês, o que esses números têm? No caso, qual é a regularidade presente nesses números? É que assim, os números, eles têm uma sequência. No caso, eles vão de 1 por 1, tipo assim, ó. Aí no quadro de vocês tem o número 1 e depois 1 mais 1 é igual 2. Depois, qual é o próximo número? 1 mais 1 é igual, 2 mais 1 é igual a 3. Então, na sequência numérica, os números vão pulando de 1 por 1, não é? A gente vai fazendo 1 por 1. 1, 2, 3, 4, 5. A regularidade desse número lá na última coluna, que é esta daqui, o que tem de diferente entre os outros números aqui, na sequência aqui, numérica? O 0. Então, a regularidade desses números são quais? O 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Mas por que a regularidade? Porque eles vão pulando de 10 em 10. Aqui a sequência numérica não vai pulando de 1 por 1, 1, 2, 3, 1 por 1. A regularidade desses números é o 0, né? Então, tenho 10, tenho 10. 10 mais 10 é igual a quanto? A 20. Então, esses números vão pulando de 10 em 10, até chegar no 50. No caso, ó, 10 mais 10, quanto que é? 20. 20 mais 10. Ó, vamos colocando no dedinho. 20 mais 10, quanto que é? 30. Então, esses números aqui, eles vão pulando de 10 em 10. E a regularidade deles, ó, é o 0. O 0 que é a regularidade dentro desta tabela aqui. Que é o 0 que está sendo incomum, diferente dos números que estão em sequência aqui. Tudo bem? Quem não entendeu, a tia Rê explica novamente na nossa aula, tá bom? E aí, ó, qual é a regularidade presente nesses números? Então, o que vocês terão que copiar aqui? Os números que são, que tem essa regularidade dentro da tabela numérica aqui. Então, no caso, quais são os números? O 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Esses são os números aqui, tá? No quadro numérico que tem regularidades. Então, vocês terão que colocar esses números aqui nessa linha, tá? E depois a gente reexplica certinho e tira as dúvidas de vocês nas nossas conversas, tá bom? Agora aqui, letra B. Pinte de outra cor. No caso aqui, ó, vocês já pintaram. Pegue um lápis e pinte aqui, tá? Os números da última tabela que é aqui. Pintou? Escreveu a regularidade aqui na linha? Então, nós vamos para a letra B, vocês vão pegar outra cor de lápis ou giz de cera, tá bom? E, ó, pinte os números que estão entre o 12 e o 16. No caso, tem aqui, né, a sequência do 12, 13, 14, 15 e o 16. Então, vocês terão que pintar
os números que estão entre eles, entre o 12 e o 16. Quais os números que estão entre o 12 e o 16? É só vocês irem lá no quadro numérico e colocar o dedinho. No caso aqui, cabe as duas mãos da tia Rê. Então, a tia Rê, ó, quais os números que estão no meio do 12 e do 16? Então, vocês vão pintar esses números que estão entre, ó, no meio, tá? Igual aqui na tabelinha de vocês. Vocês vão ver lá, vão procurar o 12 e o 16 e vão tampar com os dedinhos, tá? Para ver quais os números que ficam no meio, que estão entre aqueles números que a tia Rê tá pedindo. E pintem da cor que vocês quiserem, tá bom? Depois, letra C. Agora, contorne, agora vocês vão contornar os números que estão entre o 28 e o 32. Então, do mesmo jeito, coloca o dedinho lá. Não é para pintar o 28 e nem o 32, tá? Porque tá pedindo para pintar os números que estão entre eles, no caso, no meio deles. Quais são os números que estão no meio entre o 28 e o 32? Então, vocês vão contornar. Depois, entre o 35 e o 39, quais são os números que estão no meio, entre? Sempre que tiver dúvida, vão lá, ó, no quadro numérico e coloca o dedinho antes de pintar, para ter certeza, tá bom? Depois, entre o 42 e o 45, quais os números que estão lá no meio do 42 e o 45? Contorna também. Entre o 47 e o 50, vai lá novamente no quadro, olha bem os números que estão entre o 47 e 50 e contorna novamente, tá? Tia Rê, posso já usar giz de cera colorido? Pode. Posso usar lápis? Pode, tá? Cada um de uma cor, mas primeiro faz com lápis de escrever para ter certeza, tá? Porque se errar dá para apagar e depois pinta, combinado? Então, número 5. Consulte o quadro numérico e escreva a seguir os números que estão imediatamente antes e o depois. Então, essa atividade aqui vocês já sabem fazer, podem fazer sozinhos, sem a ajuda do papai e da mamãe. É só olhar os números que vêm antes e depois e acrescentar, tá bom? Qualquer dúvida para fazer essa, é só vocês, ó, consultem aqui o quadro numérico. Tá? Então, a página 193 nós já terminamos. Vamos, então, para o número 6, página 194. Complete o quadro com o número que falta. Essa tabela aqui de números é diferente. Vocês já fizeram o antes e o depois dos números, não fizeram? Agora, vocês vão fazer o que estão no meio, tá? Entre esses números aqui. E vão colocar aqui os números que estão faltando. No número 7, vamos nós para a nossa barrinha de Cuisinart, certinho? Mas a tia Rê vai explicar as barrinhas de Cuisinart com o Cuisinart em mãos. Aqui no caderno de vocês já tem o valor de 10, não tem? Então, tem lá o valor de 10. Só que vocês agora vão fazer essa atividade usando a adição, que é o sinal de mais. Então, dentro do Cuisinart, no valor que é o 10, olha só, nós temos duas possibilidades usando a adição. Então, ó, vocês já têm o valor de 10 aqui, não tem? Então, eu quero saber quais as duas possibilidades que a gente somando, usando o sinal de mais, chega no valor 10. Então, aqui tem a barrinha azul. Então, vocês vão contar a cor, vocês lembram? O valor da barrinha azul, colocar aqui mais, qual é o próximo quadradinho? 1. E colocar aqui. E somar para ver se vai dar o valor de 10. Tudo bem? Então, essa daqui tá super fácil, tá? A gente vai começar a usar a adição nas barrinhas de Cuisinart. Depois, vamos lá para o número 8. Siga a mesma regularidade. No caso, qual é a regularidade? Né? No caso aqui do exercício, pinte os quadradinhos e faça a barra do 6. Então, aqui vocês terão que encontrar duas barrinhas juntas,
usando a adição, que vai chegar no valor de 6, tá bom? Então, quais são as barrinhas que a gente, juntando elas, a gente pode chegar no valor de 6? Aqui tem a barrinha de 6. Sempre que vocês tiverem dúvidas, peguem as barrinhas e coloquem, ó, uma sobre a outra. Eu sei que 3 ainda não deu, mas 3, quantos faltam para chegar no 6? Então, falta mais 3. E aí, vocês vão colocando até chegar no valor de 6, tá? E coloquem aqui no caderno, do ladinho, pinta o valor, no caso, 3. Aí, coloca 3 mais 3 que pintou aqui do lado, tá? Tem outra possibilidade? Tem outras possibilidades. E vocês podem mudar as direções da barrinha, tudo bem? No caso, os números, né? Depois, o valor de 7 também é a mesma coisa que 6, tá? Tem lá o valor de 7, vocês vão usar 2 barrinhas para chegar no valor de 7, tá? Então, coloca o número, pinta primeiro os quadradinhos que cabem dentro do valor de 7, mais a outra cor, e escrevam os números aqui e tem que dar o valor de 7, tudo bem? Vocês, ó, já estão ficando craque nas barrinhas de Cuisinart. Agora, a gente vai usar a adição. Então, isso daí vai ajudar muito na hora da gente fazer a soma, tá bom? Depois, vamos lá para a tarefa em casa. A mesma coisa com o valor de 8. Nós vamos usar a adição dentro da barrinha do valor de 8. Então, aqui já tem um exemplo, tá? O verde claro e o amarelo, que tem o número aqui. Então, aí, no caso, 3 mais 5 é igual a 8. Então, a gente vai achar o valor de 8 dentro das barrinhas de Cuisinart. E aí, vocês vão encontrar outras possibilidades aqui dentro e colocar os valores, tudo bem? E depois aqui, os números que ficam no meio, que estão entre. A gente já aprendeu antes e depois. Agora, vocês vão colocar os números que estão faltando, tá? No meio. Observe o número que vem imediatamente antes e depois. Então, vocês vão colocar na coluna do meio o número que está faltando. Tudo bem? Então, um beijo. A tia Rê nas nossas aulas online vou tirar as dúvidas em questão aos números e vamos conversar bastante sobre a barrinha de Cuisinart, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.